O TOC é um transtorno psiquiátrico no qual o paciente tem obsessões que podem ser sensações, pensamentos ou imagens e que causam ansiedade. E para aliviar essa ansiedade, ele realiza rituais, que podem ser rituais de contagem, de contar, colecionar, guardar, lavar, checar, de simetria, e podem ser rituais encobertos também, que não se vê. É um pensamento que neutraliza a ansiedade. Aí o paciente fica num looping o dia inteiro pensando e neutralizando o pensamento que gera ansiedade. O transtorno obsessivo compulsivo, ele é um adoecimento, ou seja, um transtorno mental que é avaliado, diagnosticado e tratado pela especialidade médica psiquiatria. Ele faz parte do grupo de doenças ansiosas, porque uma característica essencial dele é essa sensação, esse sentimento desconfortável que corresponde ao conceito de ansiedade. A palavra obsessão corresponde, nesse caso, a pessoa com este adoecimento ter ou pensamentos, ou imagens, ou impulsos que ficam passando pela cabeça de maneira repetida, incômoda e o que nós chamamos de intrusivo. Ou seja, a pessoa não quer pensar naquilo, não quer lembrar daquela imagem, não quer dizer aquela palavra e descontroladamente não consegue resolver isso. Como essa sensação de ter um pensamento na cabeça ruim, desconfortável, angustiante ou uma imagem estranha, feia, esquisita ou esse soltar palavras sem controle, dentro deste contexto a pessoa tenta resolver, interromper e reverter. E aí passa a fazer comportamentos repetitivos, que é o que nós chamamos de compulsões. Nem toda a pessoa que tem manias quer dizer, significa que ela vai ter toque. Tem gente que é super organizada, faz listas, que tem coleções. Quantas pessoas a gente não conhece que tem coleções de rolha, de tampinha, de fósforo? Não é qualquer colecionismo ou qualquer mania que vai caracterizar um toque. No toque, o paciente precisa perder várias horas por dia, precisa haver um prejuízo da vida pessoal, social do paciente. Ele precisa perder várias horas por dia ritualizando, pensando, tendo obsessões e rituais. E existe dois tipos de toque: o subclínico, que é aquele que é menos intenso, que é difícil de perceber, e o toque clínico, que aí a gente percebe o paciente indo checar a porta 10 vezes. Ele não consegue realizar tarefas cotidianas, não consegue trabalhar sem ritualizar. Aí a gente percebe com mais facilidade. Por exemplo, eu tinha um paciente com toque de checagem. Ele chegava no trabalho com a pastinha dele, aí ele precisava checar tudo o que tinha na pasta, tirar da pasta, aí ele colocava na pasta. Não era o suficiente, 1, 2, 3 vezes. Até ele começar a trabalhar já era de tarde. Então, muitos desses transtornos são visíveis a olho nu. Qualquer pessoa que está prestando atenção percebe que tem alguma coisa de errado com aquela pessoa, né? Então, a gente pode ser um ritual encoberto, a pessoa fala uma frase, uma reza, ou para neutralizar a imagem, ou pode ser um ritual mesmo de lavar, contar, checar, colecionar, mas precisa ter a obsessão que causa ansiedade e o ritual para aliviar a ansiedade que a obsessão causa. As obsessões são subjetivas, ou seja, são os pensamentos, as imagens e as falas que a pessoa solta sem controle, ou seja, não é perceptível pelas outras pessoas. Já as compulsões são os comportamentos repetidos, ou seja, esses são visualizados por terceiros. Por exemplo, a pessoa tem o pensamento, ou seja, a obsessão que está com as mãos
contaminadas ou infectadas. Isso vai acontecendo de maneira repetida, incômoda, e não conseguindo se conter, não conseguindo mudar o pensamento para outra temática, a pessoa começa com as compulsões de lavar a mão de maneira ininterrupta. Ou seja, inicialmente por alguns minutos, muito mais que a média, depois por horas e depois até muitas horas. Portanto, as obsessões são as vivências internas que o doente tem, que até relata para as outras pessoas, mas que não podem ser percebidas pelas demais. E as compulsões são os comportamentos repetitivos, expressos, verificados, criticados ou apoiados por quem está vendo. Então, a obsessão são pensamentos, sensações, impulsos, né? Ou imagens. Então, por exemplo, nesse ritual de lavar a mão, a pessoa sente a mão suja, é um sentimento. E é tão curioso que tem pessoas no deserto que não tem água disponível que higienizam as mãos com areia. Então elas ficam passando areia na mão para limpar a mão. Tamanho é a sensação na mão. Então a obsessão são sentimentos, pensamentos ou imagens. Muitas vezes os pensamentos são catastróficos. Se eu não bater na madeira 3 vezes, meu pai vai morrer. Ou vai acontecer um acidente com meu filho. Eu tinha uma paciente que achava que ia matar um neto. Ela estava fazendo a refeição do neto, descascando o legume, a fruta para o neto, e ela tinha uma imagem de que ela pegava aquela faquinha e enfiava no neto. Era uma imagem obsessiva. As obsessões e as compulsões, elas afetam a parte funcional do indivíduo no seguinte sentido: horas que seriam usadas para trabalhar, divertir, estudar, relacionar, resolver problemas habituais, passam a ser usadas para tentar eliminar, neutralizar, destruir, extirpar essas ideias, pensamentos e imagens, e também horas muito importantes passam a ser usados para esses comportamentos repetitivos que visam ou tentam anular o que está passando erroneamente e doentiamente na cabeça. Portanto, leva a um prejuízo de substituição de horas úteis por horas adoecidas. Muda a vida da pessoa de características politemáticas, de muitos assuntos a serem tratados, resolvidos, falados, discutidos, para temas muito restritos, por exemplo, quer seja da contaminação, quer seja da contagem, quer seja que alguém vai morrer, e dos comportamentos como lavar a mão repetidamente, limpar o ambiente exaustivamente, posicionar um quadro buscando a perfeição simétrica por muito tempo. Isso, obviamente, também causa as repercussões chamadas psicossomáticas, ou seja, as psíquicas são insônia, ansiedade, desconforto emocional, irritabilidade, intolerância, dificuldade de aprendizado e resolução de problemas, e a parte somática, ou seja, física, intensificação das dores corporais, muitas dessas dores que a pessoa relata, vai em profissionais da saúde que pesquisam, avaliam, solicitam os exames e não revelam nenhuma lesão, nenhuma alteração no corpo, ou seja, é uma expressão física de um adoecimento, de um sofrimento emocional. Algumas vezes os sentidos opostos do funcionamento intestinal. Tanto alguns pacientes que relatam obstipação, ou seja, intestino preso de um modo muito mais prolongado do que acontecia anteriormente, ou o intestino solto, ou seja, a presença de diarreias que também não mudam com os tratamentos convencionais. Além das alterações do sono, alterações nas dores, da performance e também outras mudanças, como por exemplo do padrão de apetite, que pode ser tanto para mais, o que é mais comum, como também pode ser para menos. O transtorno, ele ocupa muito da vida da pessoa, prejudica o dia a dia, ele demora horas. Manias todos nós temos,
né? Mania de bater 3 vezes, de não passar embaixo da escada. Isso faz parte da vivência psíquica. A diferença é a frequência e a intensidade dos rituais. Todos nós ritualizamos. A gente vai tomar banho, a gente tem um ritual do banho. Começa pelo cabelo, que é mais sujo, e desce a água suja, aí você lava um braço, lava outro. A gente tem rituais no dia a dia, a maneira de escovar o dente, de começar a comer. Tem gente que gosta de começar a comer pelo arroz, pelo bife. A gente tem vários rituais. Ritualizar faz parte da vivência humana. A diferença é na frequência e na intensidade dos rituais. Os cientistas têm estudado cada vez mais as integrações nervosas que existem entre o sistema nervoso central, ou seja, o processamento neurológico do cérebro com as diferentes partes do corpo. De modo que anteriormente se entendiam os adoecimentos mentais como sendo exclusivamente neuroquímicos, exclusivamente psiquiátricos, especificamente neurológicos. O que hoje se percebe que todos esses adoecimentos, não só o transtorno obsessivo compulsivo, mas como a depressão, a dependência química e todos, são sistêmicos. Ou seja, alterações no sistema nervoso central repercutem em todos os órgãos, como por exemplo, aumentando a sensibilidade à dor, mudando o ritmo intestinal, alterando as funções do sono, do controle dos impulsos e especialmente mudando o funcionamento que a pessoa tinha anteriormente para uma característica muito mais desfuncional, com intenso sofrimento, levando algumas vezes, inclusive, a afastamento do trabalho, a diminuição do tempo de horas possíveis de praticar o labor, como também em situações mais extremas, chegando até a aposentadoria. Para alguns pacientes, a medicação cura 100% do toque. A maioria das pessoas vai ter uns 50%, 80% da doença curada com remédio e o resto dessa porcentagem precisa ser tratada em terapia. Eu mesma tenho pacientes resistentes a remédio, que não melhoram com nada. A gente chegou a pensar em fazer uma cirurgia por raios, chama Gamma Knife. Tem algumas estruturas do cérebro identificadas, então esse aparelho chamado Gamma Knife vai cortar sem abrir, né? Essas estruturas, geralmente são a cápsula dos núcleos da base, para tentar aliviar. É um sofrimento muito grande, pacientes que não respondem a nada por anos. Os adoecimentos mentais, eles podem ser tanto aqueles que preservam a crítica, ou seja, preservam a capacidade da pessoa reconhecer que está em adoecimento, como também daqueles tipos de adoecimento em que a pessoa não se reconhece doente, ou seja, que não tem autocrítica, que está passando por um sofrimento. Nos casos do transtorno obsessivo compulsivo, a maioria absoluta dos pacientes tem plena consciência, ainda que possa não reconhecer como sendo doença, mas que está vivenciando algo diferente, algo alterado, algo incômodo e especialmente algo limitador, com declarações do tipo: eu não sou mais o mesmo ou a mesma, eu não consigo mais ter as habilidades que eu tinha, eu não consigo mais ocupar o meu tempo apenas com coisas úteis, os meus pensamentos estão acabando comigo, o meu desconforto no pensar, no lembrar de imagens está me dando muito mal-estar. Então, no transtorno obsessivo compulsivo, a maior parte das pessoas se reconhecem adoecidas a ponto de, quando informadas, aceitarem, buscarem o tratamento. Existe uma porcentagem muito pequena de pacientes com transtorno obsessivo compulsivo chamados com características psicóticas, ou seja, que tem, além dessas informações clássicas do toque, também alguns pensamentos que distorcem da realidade. E nesse caso, por não terem autocrítica, por não se perceberem doentes, então não reconhecem e que tem como consequência muito grave demorarem para procurar tratamento ou demorar para que um familiar possa impor a busca de ajuda
médica, psicológica e de outras terapêuticas possíveis. Os adoecimentos mentais, eles são classicamente, assim como outros adoecimentos e sofrimentos físicos, classificados de acordo com a gravidade entre leve, moderado e intenso. Nas situações mais simples, menos sofridas, geralmente nem se afeta tanto o dia a dia do funcionamento da pessoa e pode acontecer de maneira esporádica, inclusive com intervalos de muitos dias, semanas e até meses, sem nenhuma manifestação desses sintomas. Quando a intensidade é moderada, geralmente algum nível de diminuição do repertório da pessoa, ou seja, já há uma diminuída daquilo que a pessoa conseguia realizar no seu dia a dia. E esses sintomas tendem a acontecer pelo menos semanalmente, invadindo, ocupando algumas horas proveitosas da pessoa por esses incômodos e pelas tentativas de neutralizá-los. Quando nós estamos falando de situações mais graves, como aquelas que podem chegar ao extremo até da internação, nesse caso os sintomas tendem a ser diários e imprevisíveis da hora do dia, geralmente associado aos momentos de maior estresse, ou seja, os momentos de solicitação mais intensa das atividades da pessoa tendem a coexistir com a intensificação dos sintomas, o que é mais um fator atrapalhador da independência, ou seja, esse é um tipo de adoecimento mental que muda a independência da pessoa. Por quê? Porque parte daquilo que ela voluntariamente fazia precisa ser usado para tentar neutralizar estas alterações do conteúdo mental. A gente não sabe exatamente qual é a área do cérebro que está comprometida, mas é um comprometimento de neurotransmissores importantes, serotonina, noradrenalina, e todas as redes de sinapses do cérebro estão conectadas. Então, quando existe um desequilíbrio de uma rede, as outras são desequilibradas também. No toque, a gente costuma acreditar que tem muito envolvimento da serotonina. A atitude, o arrumar, o organizar, o checar, é um ritual para aliviar a ansiedade da obsessão. Se você mexe com o ritual dela, ela vai ficar muito mais ansiosa pela obsessão. Então, mas tem muitos pacientes que têm toque e pedem para pessoas, usam as pessoas da família para realizar rituais para eles, de tão cansados que eles ficam. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que tinha medo de não acordar cedo para ir para a faculdade. E ela precisava colocar o despertador no horário que ela acordaria, mas ela não confiava que ela estava pondo o despertador no horário certo. Então ela pedia para a irmã menor, ela tinha uma irmã bem menor, ela usava essa irmã para checar o despertador. E ela pedia diversas vezes para essa irmã checar o despertador. Então, muitas vezes, os pacientes com toque usam de outros membros da família para ajudar na ritualização. No tratamento, o terapeuta ensina essas figuras acessórias a falar: o doutor me disse que eu não posso fazer isso, porque culpabilizando o doutor, o paciente não vai ficar com raiva do parente e realmente é mando do doutor. Então, o doutor falou que eu não posso te ajudar no seu ritual. Tamanha ansiedade percebida pelos parentes que eles acabam muitas vezes se envolvendo e ajudando na ritualização. O transtorno obsessivo-compulsivo, assim como a maioria dos adoecimentos mentais, tem causas multifatoriais, ou seja, uma interação de informações genéticas com o potencial de expressar essa doença que, dentro de um contexto desfavorável, especialmente pelo uso de álcool, drogas e privações afetivas, juntamente com falta de suporte familiar, social, leva à expressão deste adoecimento, ou seja, enquadra-se como um tipo de doença de causa biopsicossocial. Bio diz respeito às informações que já estão no corpo através da genética.
que filhos de pessoas com transtorno obsessivo compulsivo têm uma probabilidade maior de desenvolverem e expressar essa doença em comparação a pessoas cujos pais não têm esse diagnóstico. Portanto, há parte da herança genética, que é a parte biológica. A psico diz respeito às vivências, então, especialmente aquelas traumáticas, e as sociais é de como isso vai ser expresso e visto por outras pessoas. As pessoas, familiares, amigos e os conviventes, geralmente percebem antes da própria pessoa que está tendo algumas manifestações comportamentais estranhas, especialmente pela repetitividade da mesma fala, a repetitividade do mesmo comportamento, a repetitividade do mesmo tipo de reação diante de situações diferentes, de modo a pontuar que a pessoa está ficando muito chata, está com coisas que parecem de gente estranha e que está sendo alvo de crítica, piadinha, sarcasmo. Então, geralmente, as pessoas externas tendem a perceber antes do próprio paciente os comportamentos especialmente compulsivos, ou seja, são aqueles repetitivos. E, algumas vezes, as pessoas percebem que o indivíduo com toque está adoecido não pelo que está fazendo, mas por estar tendo um distanciamento, porque é um tipo de adoecimento causador de constrangimento. E muitas vezes, infelizmente, até pela falta de informação, ao invés do indivíduo procurar suporte, ajuda e tratamento, acaba se retraindo, isolando, também porque é muito incômodo para quem está vivenciando estes pensamentos, imagens e palavras sem controle. É muito angustiante saber que vai estar num ambiente onde isso possa ser alvo de crítica, sarcasmo e até recusa de convivência. A maioria das pessoas que estão apresentando os estágios iniciais de transtorno obsessivo compulsivo geralmente não buscam ajuda. Infelizmente, a maioria dos pacientes já chegam para serem diagnosticados e tratados em estágios mais avançados, especialmente quando passaram a ter perdas de relacionamentos, no trabalho e da capacidade de resolver os seus problemas do dia a dia. O comum é que outras pessoas percebam que o comportamento teve uma mudança em relação a um padrão anterior e que aquilo está sendo considerado atípico, anormal, como sendo necessário ou que a própria pessoa mude ou que retornando a um padrão de funcionamento anterior ou que procure ajuda para tal. Então, o mais comum é os indivíduos, ao iniciarem a expressão, especialmente dos comportamentos compulsivos, ou seja, repetitivos de longa duração, é ser percebidos por outros que vão apontar e, muito melhor, quando se tem a paciência, a delicadeza de, ao invés de falar dessa temática com quem está sofrendo de maneira crítica, falar de maneira acolhedora, apoiadora e especialmente com disponibilidade para ajudar. Os pacientes que chegam até aos profissionais de saúde que vão avaliá-los e tratá-los com sintomas já muito expressamente marcantes tendem a ter a confirmação diagnóstica, ou seja, que tem um adoecimento que precisa de tratamento já no primeiro atendimento. Quando se trata de situações mais sutis, muitas vezes são necessários mais de uma avaliação, inclusive com a solicitação de um exame chamado avaliação neuropsicológica, que é um tipo de avaliação realizada por psicólogos especialistas em aplicação de testes em que se avalia exaustivamente capacidades cognitivas de memória, atenção, concentração e especialmente da qualidade do pensamento, que pode ser um pensamento obsessivo, e também dos conteúdos do pensamento, como, por exemplo, a existência de imagens repetitivas, incômodas, chamadas intrusivas, como também, além de avaliar os aspectos cognitivos, os aspectos afetivos de depressão, ansiedade, tolerância, capacidade de modulação dos sentimentos de acordo com situações diferentes e
em terceiro lugar, as avaliações comportamentais. E nessas comportamentais se explora aqueles tipos de atos que são marcadamente repetidos e especialmente repetidos no mesmo padrão por uma duração muito prolongada, duração essa que vai invadindo os tempos úteis do dia a dia. Portanto, então, casos mais simples são reconhecidos, diagnosticados confirmadamente já no primeiro atendimento. E casos mais sutis, demora-se em média 1 a 2 meses de atendimentos semanais para essa confirmação. Algumas crianças podem ter toque, os pais precisam ficar atentos à ritualização. Agora, geralmente ele começa lá pelos 18 anos, 80% dos pacientes têm mais de 18 anos, mas pode começar na infância também. Ele é meio a meio, metade homem, metade mulher, e a incidência é de 2% da população, portanto, no Brasil são 10 milhões de pacientes com toque. Existem estudos com gêmeos monozigóticos, dizigóticos, e existe o fator genético. Ainda não foi identificado qual gene que está diretamente ligado, mas existe um fator genético para toque. Nós temos situações em que uma doença inicial, por exemplo, depressão, por exemplo, dependência química, por exemplo, transtorno ansioso generalizado, por exemplo, transtorno de estresse pós-traumático. Então é muito comum que as pessoas tenham um diagnóstico inicial não reconhecido e nem tratado e que a partir dali se tornou mais vulnerável e foi desenvolvendo os sintomas do transtorno obsessivo compulsivo de maneira concomitante. Bem como também no sentido contrário, que o adoecimento primário, o diagnóstico primeiro de psiquiatria foi o transtorno obsessivo compulsivo e que, não sendo nem reconhecido, nem tratado e nem apoiado, em função da situação angustiante que a pessoa está vivendo, ela passa a fazer uma automedicação absolutamente distorcida, como, por exemplo, usando substâncias de características mais sedativas, como, por exemplo, álcool, maconha, medicamentos calmantes comprados no mercado negro para tentar o alívio desses sintomas, de onde há um risco muito grande da concomitância, da coexistência, ou seja, de comorbidade, ou seja, ao mesmo tempo tendo transtorno obsessivo compulsivo e, por exemplo, uso abusivo e até dependência de álcool, maconha e calmantes. Uma das temáticas obsessivas, ou seja, de pensamento intrusivo, incômodo e adoecido, é a dissimetria, em que esta pessoa, diante de objetos, circunstâncias, imagens, onde há um posicionamento que entenda estar diferente daquilo que é desejado, que está distinto de uma perfeição absolutamente correspondente entre todas as partes, leva a um desconforto que pode se manifestar tanto psiquicamente e não expresso, como, por exemplo, angústia, ansiedade, intolerância, irritabilidade, como também se expressar fisicamente, com boca seca, dor de cabeça, tremor, sensação de formigamento e inquietude, em que a tendência natural é do indivíduo ou abandonar o ambiente ou ir até o local fazer aquela que ela entende que seria a correção. Em sendo uma situação efetivamente doentia, a tendência é que um gasto de tempo exagerado será usado porque a percepção de perfeição do doente em relação à simetria é muito diferente da percepção de simetria perfeita do não doente. Ou seja, mesmo que ele atinja em alguns momentos um ponto muito próximo daquele que seria a sua perfeição, a tendência é que doentiamente ele continue com esse incômodo e horas a fios gastas com essa busca do contexto, do posicionamento perfeito. A gente costuma dizer que o paciente que tem toque de colecionismo, né, de acumulação, é um toque diferente. Ele parece mais com outros tipos de doença do que com toque. E existem programas de acumuladores, né? As pessoas se interessam bem por esse tipo de caso.
Na classificação é toque, mas é um toque diferente dos outros rituais. O transtorno obsessivo compulsivo, ele preferencialmente tem um tratamento multiprofissional, especialmente com terapia cognitiva comportamental por parte dos psicólogos, que tem uma função muito importante de criar habilidades, usar ferramentas e aproveitar-se de meios diversos que possam minimizar, afastar e preferencialmente eliminar esses pensamentos incômodos, essas imagens intrusivas e essas palavras sem controle. Da mesma forma que a parte comportamental da terapia cognitivo-comportamental vai tratar de eliminar os comportamentos que são visualmente expressos em relação, por exemplo, à adequação de uma imagem que está sendo considerada assimétrica, de um lavar repetitivo daquele que está com o sentimento de estar continuamente infectado. Existe a parte medicamentosa, especialmente para os casos de modalidade média e grave, que é essencialmente pelos medicamentos antidepressivos. Os medicamentos antidepressivos, eles possuem, obviamente, além da ação para o tratamento da depressão, também dos transtornos e adoecimentos ansiosos, como é o caso do transtorno obsessivo-compulsivo. E, geralmente, e muito melhor, quando essas pessoas participam também de associações e grupos de ajuda mútua, onde podem, de maneira muito segura e respeitosa, promoverem uma catarse, uma declaração daqueles seus sofrimentos por pessoas que compartilham de situações semelhantes, como também receberem orientações, suportes e compartilhamento de experiências que possam ser aplicadas em si. Então, a combinação perfeita é o uso de medicamento, psicoterapia e frequentar grupos de ajuda mútua. Amigos, familiares e conviventes de quem tem características que possam pensar na possibilidade do transtorno obsessivo-compulsivo devem lidar com esse indivíduo da maneira mais acolhedora possível, indicando que há uma dúvida se aqueles comportamentos, se aqueles tipos de atos sejam ou não passíveis de algum suporte. Então, quando a pessoa não está ainda diagnosticada, aqueles que da convivência precisam, a partir de informações afetivas, acolhedoras, encaminharem para um tratamento. Quando a pessoa já tem o diagnóstico confirmado e está em tratamento, os colegas, amigos, vizinhos, familiares devem dar um suporte de positividade, de esperança. Por quê? Porque, felizmente, a maioria desses pacientes recebem tratamentos e são tratados plenamente, com a plena resolução desses sintomas, o que não acontece em alguns outros adoecimentos mais graves, como esquizofrenia, transtorno bipolar e outros adoecimentos onde não se tem a reversão dos sintomas, apenas a melhoria. Então, a mensagem dos familiares, amigos e colegas deve ser no sentido encorajador de procurar tratamento, aceitar o tratamento, seguir o tratamento, porque a perspectiva de melhora ela é total, felizmente, e diferente de outros quadros onde não se tem a cura.